Infraestrutura, nós saímos dos pedágios e vamos falar do ferryboat, lá do famoso ferryboat de Guaratuba. O Tribunal de Contas expediu 14 recomendações ao DR sobre as concessões vencidas no ano passado. As medidas foram indicadas pela terceira Inspetoria de Controle Externo da Corte. Segundo o TCE, o objetivo é auxiliar o Departamento de Estradas de Rodagem na prestação de serviços públicos. As recomendações que foram sugeridas pelas equipes técnicas foram homologadas pelo Pleno do Tribunal em sessão realizada nesta semana. Em relação à administração da travessia feita pelo ferryboat no litoral, o Tribunal sugere uma reavaliação dos requisitos técnicos do futuro edital para evitar que empresas com estrutura financeira incompatível possam participar do certame. Atualmente, a travessia é feita por uma empresa contratada emergencialmente por 6 meses. O contrato emergencial com a Internacional Marítima, inclusive, vence hoje e uma nova contratação emergencial será realizada. Entretanto, ainda não há previsão de lançamento do edital para nova licitação do serviço. Já em relação às rodovias, a intenção do tribunal foi verificar se todas as obras previstas no antigo plano de concessão foram efetivamente executadas, além de levantar informações que possam auxiliar os órgãos competentes na análise do novo plano de outorga. Djalma Heisenberg Júnior, que é auditor do Tribunal de Contas do Estado, falou sobre as recomendações que foram expedidas. Vamos ouvir. A nossa preocupação é que, em primeiro momento, o Estado do Paraná, né, tome as medidas judiciais cabíveis e administrativas para recuperar esse passivo, né, esse é um primeiro ponto importante. E o segundo ponto importante são recomendações em relação ao próprio processo, né, de licitação que, de uma maneira ou de outra, envolve o Estado do Paraná, mas quem conduz, nesse momento, é a União. Então, nós temos uma interferência apenas de recomendações de cunho técnico. Recomendações técnicas, né, que vão ser repassadas eventualmente para tanto o DR quanto para o DENIT e o TCU, né, que é o que fiscaliza agora o edital de licitação, da nova licitação. Então nós tivemos aí apenas colaborações, né, da experiência que o tribunal teve, né, nesses anos todos de fiscalização. O processo de homologação das recomendações foi relatado no Tribunal de Contas pelo superintendente da terceira Inspetoria de Controle Externo e conselheiro Fernando Guimarães. Tá, e portanto, o TCE fala o óbvio, na verdade, né? Essa recomendação que tem que se atentar aos requisitos técnicos em um futuro edital para que a empresa contratada possa desenvolver o serviço, isso está na lei já, inclusive. Está na lei já, inclusive, e está no bom senso. Como é que você vai contratar alguém que não pode cumprir o que foi contratado? Mas a recomendação veio porque isso não foi feito no passado. Então, às vezes, o óbvio tem que ser dito. Esse problema do ferryboat de Guaratuba é um absurdo. Resolveu agora emergencialmente, agora vai retomar o contrato emergencial, mas a solução ainda não tem. Quando você faz algo emergencial é porque você não tem solução ainda, né? E já deveria ter resolvido. A solução definitiva mesmo é a ponte, né? Que atrasou por causa de setores militantes, aí, ambientalistas radicais, que atrasou todo o processo. Agora parece que o processo está andando, finalmente. Então a ponte vai sair, mas isso vai demorar 4, 5 anos pelo menos, até você construir uma obra com essa complexidade. Até lá nós dependemos da balsa. Então eu estou dizendo aqui que nós não podemos ficar em situação emergencial para o resto da vida. 5 anos é muito tempo. Então nós temos que acelerar nesse sentido. Espero lá que os técnicos do DR, que devem ser bem pagos para isso, se atentem agora, já com essa recomendação do Tribunal de Contas, de que a empresa que for contratada precisa poder ter condição de prestar um bom serviço. Por que a concessão é tão importante? Porque ali você não tem opção. Eu não posso escolher, se a empresa é ruim, eu vou na outra. Então, quando o Estado concede algo que é exclusivo, a empresa tem obrigação de prestar um serviço de excelência. Olha, diferente aqui então, né, do que o analista trouxe em relação às questões do pedágio, que são fiscalizados pelo TCU, no que afeta a questão do ferryboat, as recomendações do Tribunal de Contas, elas servem, se a gente fosse usar uma linguagem da segurança pública, de polícia, ela funciona como um tiro de alerta. Deu aquele tiro para cima para deixar todo mundo atento, fala, olha, é importante cumprir as regras, estamos atentos, as boas práticas dizem isso, por favor, sigam esse caminho. E é importante esse alerta,
Porque depois desse novo emergencial, é importante que diferente, né, que isso não se torne frequente. Porque então, diferente do emergencial, quando você faz um contrato, uma licitação com prazo maior, a própria empresa ela tem condições de se planejar, de se organizar, de fazer investimentos, e quando ela sofre algum tipo de sanção, algum tipo de punição, ela consegue ser muito mais dura, porque ela perde inclusive capacidade de participar de outras licitações, outros contratos com o poder público. E é fundamental que isso seja resolvido e resolvido logo. A gente lembra de parte do caos que foi no verão passado. Então a gente precisa resolver urgente isso para que o paranaense não sofra novamente com esse tipo de transtorno. Então as recomendações devem ser seguidas e a licitação, o processo para resolver a questão do ferryboat enquanto a ponte não sai, ela precisa ser urgente e pensar principalmente no interesse das pessoas que fazem uso desse meio de transporte. Mike. 7h17.